Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2023 que acabou de sair do VS LH11, é o Versalles Renda Imobiliária, é um fundo de investimento imobiliário de CRI. Então a gente tem acompanhado aqui periodicamente a situação aí do VSLH11 também, um dos fundos que sofreram com a inadimplência do grupo GPK, Grupo Brasil Parques, né? Lá da parte hoteleira lá de Gramado, né? Então a gente tem acompanhado e a gente vai fazer aqui a leitura do seu relatório de outubro, né? Que saiu agora no início de dezembro, com informações atualizadas aí a respeito da inadimplência, das carências do fundo, né? Então fique conosco para você também se informar. Tá? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Então se inscreva aí, ative as notificações e deixa o seu like, é muito importante, tá bom? Ajuda muita gente aqui. Também eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá, converse com outros investidores em curta distância. Vamos lá então. VSLH11, fundo de CRI, fundo high yield, né? Considerado high yield, inclusive que eu tenho em carteira, amargando aí um prejuízo imenso a princípio, né? Comparado aí pelo valor que eu tenho médio dele, em torno de R$9, meu preço médio, mas ele está sendo negociado aí atualmente no mercado em torno de R$4, né? Esse relatório aqui encerrou a 3,37, mas no mês de novembro ele foi negociado em torno de R$4, tá? É um fundo, né, que investe preponderantemente aí em certificados de recebíveis imobiliários, código de negociação dele na bolsa VSLH11, gestão ativa, né, fundo considerado híbrido, que também investe em CRIs também, né. A duração dele indeterminada é para investidores em geral e tem desde dezembro de 2020, então nasceu depois da pandemia, né. Gestor é a R Capital, já foi a Hectare, né, a gestora do Versalles, já foi a Hectare, depois passou para a R Capital, que para mim é a mesma coisa. E o administrador é a Vortex DTVM, tem uma taxa de administração aí que paga atualmente aqui em torno de 0,95%, já que é um fundo com um pouco aí mais de 300 milhões de reais de patrimônio líquido, né? Prevê uma taxa de performance também daquilo que é 20% do que esse da IPCA mais 4% e anuncia seus proventos no quinto dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência, então o fundo ainda não anunciou os proventos. Vai anunciar aí amanhã, né, dia 7, provavelmente. Bom, vamos lá então, né? Fundo paga também no 10º dia útil, tá? Então vem informações aqui do fundo, né? O fundo atualmente está com 88.600 cotistas, como eu já compartilhei, sou cotista do fundo. Tenho aí atualmente em torno de 3 a 4% da minha carteira em fundo imobiliário. Valor patrimonial dele 10,41 e valor de mercado 3,37, né? E no encerramento de outubro, como eu falei, em novembro foi negociado acima dos R$4 e durante todo o mês, né? Depois do quinto dia útil, quando ele anunciou 4 centavos de provento. A gente vai entender esse provento aqui. Teve melhora de caixa? Não teve? Vamos entender aqui. É um fundo na base 10, tá? É um fundo na base 10 que está aí bem abaixo do valor patrimonial. Não vou falar que está descontado, né? Porque não está descontado, o fundo está muito ruim mesmo. A gente vai ver os números do fundo aqui, fique conosco aí. Bom, o fundo, ele fala aqui a gestão, né, a respeito dessa distribuição aqui, 4 centavos por cota, referente ao resultado de outubro. Esse resultado a gente vai ver que não é resultado de caixa, é resultado contábil. Ele manteve praticamente o mesmo resultado de caixa, inclusive queimou caixa novamente nesse mês, né? E queimou um pouco mais. A gente vai ver isso aí que queimou um pouco mais, mas o dividend yield de outubro foi de 0,38% com base na cota patrimonial, mas na base na cota de mercado foi mais de 1%, 1,23% na base da cota de mercado. Bom, o fundo não fez negociações em outubro, como ele cita aqui, e a receita pelo regime de caixa foi impactada aí novamente pelas inadimplências, né? Do CRI Resort do Lago, Gran Viver, STX e tudo mais, e companhia, né? E também na concessão das carências aqui de diversos outros papéis, outros ativos da carteira. Tiveram algumas assembleias aí, a gente inclusive fez essas leituras dessas assembleias, que muitos desses papéis aqui, desses ativos, também está no DEVA 11,
Então lá no DEVA 11 está um pouquinho mais detalhado. A gente verifica que o GPK teve concessão de carência até julho de 24, GPK2 também, julho de 24, assim como o Brasil Parques, tá? Aprovou o pedido de waiver, né, que é aquele avanço dos juros aí para as parcelas seguintes. Então essas carências aí, essas parcelas de juros vão ser computadas provavelmente nas parcelas a partir só de julho de 24 com as devidas atualizações. E com isso, olha os percentuais aí, né, de dar medo, vamos dizer assim, né? Operações por um pagamento em dia, apenas 5,6%, 34,2% com pagamentos em carência e 40%, que redondinho, né? 40%, inadimplentes ainda aguardando renegociação das partes. Então o fundo está aí afogado, né? No mar de inadimplência e de descaso, né, dos ativos aí com relação ao cumprimento das suas obrigações, e o fundo vivendo apenas aí de algumas negociações de carência, né, e com isso ali o resultado do fundo segue aí, né, muito abaixo da sua receita potencial. Então, 40% de inadimplência e quase 40% ainda em prazo de carência. E isso aí gera esses resultados aqui, ó. Então, o fundo, pelo resultado de regime de caixa em agosto, praticamente foi o mesmo de total de receita relativo a setembro, né? Em torno aqui em relação aos CRIs, né? Em relação também às outras receitas. Aqui a gente vê que o total de despesa reduziu um pouquinho, né? O fundo teve um resultado de caixa de 685 mil, na distribuição de caixa 896, utilizando 211 mil aqui da reserva de lucro, que não tem, na verdade, né? Você tem reserva de lucro aqui, na verdade. E o fundo acumula aí um lucro de caixa, na verdade um prejuízo de caixa, utilizando o caixa do fundo em mais de 29 milhões de reais durante aí a sua existência, né? E o que a gente verifica aqui de curioso, né, que o fundo distribuiu, na verdade, o lucro contábil, né? A distribuição foi o resultado contábil. Então ele queimou um pouquinho mais de caixa do que o resultado em si de caixa. Se ele tivesse distribuído o resultado de caixa anunciado aqui, seria 3 centavos por cota, como foi durante todo esse semestre, mas nesse mês de outubro ele distribuiu 4 centavos por cota e foi o resultado contábil. Tá? E com isso o fundo queimou mais caixa ainda, não foi apenas os 211, né? Mas foi um pouquinho mais de caixa aí, porque teve que distribuir 1 milhão, quase 1 milhão e 200 mil reais para chegar a esses 4 centavos aqui por cota. Então queimando aí em torno de em torno de 500 mil reais nesse mês de outubro do caixa atual do fundo. Então, o fundo distribuiu foi o lucro contábil, né? Então, como eu falei, queimou um pouquinho mais de caixa aí. Provavelmente aí a expectativa de distribuição dos 3 centavos aí reduziu um pouquinho, né? A nossa expectativa é que mantivesse esses 3 centavos até novembro, mas a gente vai ver aí como é que vai ser essa distribuição do mês agora de novembro, que vai ser anunciado no 5º dia útil de dezembro. Aqui a rentabilidade do fundo, então em outubro foi de 0,38% de dividend yield, benchmark 0,56%. Né? Então, provavelmente que não pagou taxa de performance, né? Nem está performando bem, nem deveria, né? Moralmente, cobrar esse tipo de taxa. Aqui em relação ao volume médio negociado, né? Foi aqui em torno de 230 mil volume médio diário negociado no mercado secundário. Então, reduziu aí o menor valor de negociação no mercado, agora em outubro, já registrado no fundo. E na alocação nada mudou, 79% são CRIs, 10% são FIIs e 6% são caixa, né? Caixa 6% aqui ainda, que ele retrata aqui, né? E em relação ao setor, hotelaria, o principal, 64%, né? Então, hotelaria sofreu muito na pandemia, né? E as empresas foram muito pressionadas, na verdade, né? Esse mercado deu uma esfriada e aquelas empresas que investiram na construção de hotéis acabaram sendo prejudicados por conta da pandemia, né, que reduziu as viagens e também
é a alta taxa de juros no país, né? A inflação também que aumentou muito ali em 22, né? E 21 também no IGPM, 22 com IPCA, 23 também com IPCA. Então teve aí situações muito ruins aí para a saúde financeira das empresas, né? Em relação à taxa de juros e à inflação no país, que agora que está tendo tiveram esses reflexos aí já no início de 2023. O fundo, como tinha um setor aqui muito pujante aqui, que era o de hotelaria, acabou sendo aí atingido em cheio com a situação financeira das empresas que ele financiou. Aqui a indexação, então nada mudou também a indexação, o principal é o IPCA 77%, e ainda tem uma alta indexação aqui pelo IGPM também. A gente verifica também que dentro da classe dos ativos subordinados tem uma participação relevante, né, que dá um pouquinho mais de risco em relação à distribuição do caixa, e também por segmento também, multipropriedade, loteamento, né, tem aqui um certo grau de risco, o fundo também tem 50% praticamente nesse tipo de ativo também. E no portfólio, né, praticamente aqui no rating, né, ou na situação, no status do CRI, né, praticamente aqui tudo vermelho ou lá o amarelo, sei lá. Situação que não está boa para o fundo, né? A gente verificou lá 40% de inadimplência, 35% em carência. Então está complicado realmente. Aqui estão as especificações dos ativos do fundo, não são muitos. O fundo não é um fundo grande, 300 milhões de patrimônio praticamente. Então, fundo aí no mar de inadimplência, ainda sofrendo bastante, tá ok? Então é isso aí, relatório gerencial do VSLH11, segue o drama, não melhorou nada, na verdade, né? Até queimou um pouco mais de caixa para distribuir os 4 centavos por cota, não sei qual foi a intenção da gestão, mas a gente verifica que queimou caixa aí à toa, né? Podendo permanecer com os 3 centavos aí e queimando em torno de 200 mil reais de caixa até aí encerrar, o que o fundo pretende manter ele em caixa praticamente, mas o fundo acabou distribuindo aí 4 centavos por cota, 4 centavos por cota, e queimando em torno de meio milhão de caixa aí nesse mês de outubro. O que você acha aí? Compartilhe com a gente nos comentários. Você está seguindo e está vendendo com prejuízo? Está comprando? O que você está fazendo com o VSLH11? Eu estou paradinho com ele, nem vendo, nem compro, nem olho, para não desanimar, na verdade, na minha carteira, ok? É isso aí então. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.